Há muito tempo, um homem foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Salvador do mundo. Seu nome era João Batista, e ele pregava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento e ao batismo. Um dia, ele viu alguém se aproximando dele, que era mais do que um homem. Era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio para cumprir toda a justiça. João o batizou nas águas do Rio Jordão, e o céu se abriu, revelando o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai, que declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mas essa não foi a única voz que se fez ouvir naquele dia. Havia outra, mais sutil e enganosa, que esperava por uma oportunidade de tentar o Filho de Deus. Era a voz do diabo, o inimigo de Deus e dos homens, que o levou ao deserto para um confronto decisivo. Quem venceria essa batalha espiritual? Quem resistiria à tentação? Quem provaria ser o verdadeiro Senhor? Antes de começarmos com o vídeo, se você é novo aqui e gosta de histórias e reflexões bíblicas, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal para acompanhar os próximos vídeos. Prossigamos com a história. Uma multidão de pessoas estão reunidas nas margens do Rio Jordão, ouvindo atentamente a pregação de João Batista, um homem de aparência rústica, vestido com peles de camelo e com uma cintura de couro. Ele tem uma voz forte e autoritária, e fala com paixão e convicção. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Preparem o caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas. Eu os batizo com água, para que se afastem dos seus pecados. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a sua pá em sua mão e limpará a sua eira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vemos algumas pessoas se aproximando de João, que as mergulha nas águas do rio, em sinal de batismo. Entre elas, vemos Jesus, um homem de cerca de 30 anos, de aparência simples e humilde, mas com um olhar sereno e bondoso. Ele se dirige a João, que o reconhece imediatamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse revelado a Israel. Jesus chega até João, que se mostra hesitante em batizá-lo. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concorda e leva Jesus até o rio, onde o batiza, mergulhando-o nas águas. Quando Jesus sai da água, vemos uma cena maravilhosa. O céu se abre e uma luz brilhante desce sobre ele como uma pomba. Uma voz poderosa e amorosa ecoa dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A multidão fica admirada e assustada com o que vê e ouve. Alguns se ajoelham, outros se afastam, outros se perguntam o que significa aquilo. Jesus olha para o céu com um sorriso de gratidão e alegria. Ele sente o amor do Pai e a presença do Espírito Santo. Ele sabe que está pronto para começar a sua missão. Aqui podemos perceber que Jesus, após o seu batismo, parte em direção ao deserto para que possa ser tentado por Satanás. É do conhecimento de muitos que o deserto é um lugar de batalhas, aflição, teste e dificuldades. Mas é cortando na carne que lapidamos o espírito. Jesus precisava se fortalecer espiritualmente, pois o Pai sabia que a sua missão era muito difícil e árdua. Portanto, esta era uma provação necessária para o crescimento de Jesus. Jesus começa caminhando pelo deserto sozinho. Ele está jejuando há 40 dias e 40 noites e está com fome. Ele ora e medita na palavra de Deus, fortalecendo o seu espírito. Ele sabe que está sendo provado por Deus para se preparar para o seu ministério. Mas ele também sabe que está sendo observado por outro que quer destruí-lo. É o diabo, o tentador, que se aproxima dele, com uma aparência humana, mas com um olhar malicioso e astuto. Ele fala com uma voz suave e persuasiva, tentando seduzir Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
Jesus olha para as pedras que parecem pães aos seus olhos famintos. Ele sente a tentação de usar o seu poder para satisfazer a sua necessidade física. Mas ele não cede. Ele responde com firmeza, citando a Escritura. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neste momento, podemos perceber algo muito intrigante. Satanás desafia Jesus a se provar que o mesmo é filho de Deus, propondo que ele transformasse as pedras em pães. Não é que Jesus não pudesse fazê-lo, afinal, posteriormente ele executa esses milagres, como na parte em que ele transforma a água em vinho, ou quando ele realiza os milagres de multiplicar 5 pães e 2 peixes, para que pudesse alimentar a grande multidão que o seguia. Então não era por incapacidade, e muito menos era errado que Jesus se alimentasse, apenas que naquele momento não era aquela a vontade de Deus, a vontade do Pai. Não era o desejo de Deus que Jesus transmutasse e se alimentasse das pedras transformadas em pão. Aquilo era realmente uma experiência que Jesus tinha que passar para ser lapidado, como uma joia que precisa passar pelo fogo para que chegue ao seu ápice. Aqui Jesus deixa claro que a palavra de Deus é aquilo que define a vida de todos. Claro que o pão é também responsável por saciar a fome. Mas retornando à passagem de Êxodo 16, versículo 4, onde Deus diz: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E Êxodo 16, versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Nesta passagem reflete exatamente o que foi dito por Jesus, dada a situação em que o povo de Israel se encontrava naquele momento, onde não tinham o que comer nem beber, mas foram sustentados pelas palavras que saíram da boca do Criador, que os sustentou no deserto através do maná que veio do céu. O diabo então percebe que não pode vencer Jesus pela fome e muda de estratégia. Ele o transporta de forma sobrenatural para a cidade santa, Jerusalém, e o coloca sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto e sagrado da cidade. Ele aponta para baixo, onde há uma multidão de pessoas que não podem ver Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Muitos acham que da boca do diabo só saem mentiras. Isso não poderia estar mais equivocado. Outro equívoco que ouço muito é que o diabo não sabe sobre a palavra de Deus. E nessa passagem, Satanás acaba de nos mostrar o contrário. Primeiramente, o diabo não é chamado de mentiroso apenas por mentir, e sim por saber iludir muito bem aqueles que ele se dispõe a enganar. Sua estratégia não consiste puramente na mentira, mas também na verdade. Ou seja, ele conta uma meia-verdade, porém uma meia-verdade ainda é uma mentira. Quando ele diz que anjos poderiam sustentar Jesus em suas mãos, ele não está mentindo. Afinal, lá em Salmos 91, 12, assim nos é dito: eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Outra observação que podemos perceber é o conhecimento do diabo acerca das Escrituras, onde ele as usa para tentar lubridiar Jesus, para tentar fazê-lo deixar de seguir a vontade de Deus. Isso mostra sua perspicácia e rapidez no seu jogo de palavras para enganar aqueles que são seus alvos, como ele fez com Adão e Eva, com os anjos e com a humanidade nos dias de hoje. Jesus responde com autoridade, citando a Escritura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
O diabo vê que não pode vencer Jesus pela vaidade e tenta uma última cartada. Ele o transporta novamente para um monte muito alto, de onde mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele fala com uma voz orgulhosa e ambiciosa, oferecendo a Jesus o que ele mais deseja. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas que oferta cruel! Nesta passagem podemos tirar alguns pontos importantes. Primeiro, quando ele faz a oferta a Jesus, diz também que todos os reinos o pertencem e que os dá a quem ele quer. Deus é poderoso e ilimitado para fazer tudo o que ele quiser. Isso é fato. Mas não quer dizer que ele quebra as suas próprias regras ou lei. Assim nos diz a passagem de Jó 2. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Podemos concluir aqui que a terra tem estado sobre o domínio de Satanás. Outra passagem que nos permite ter esse entendimento é em 1 João 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A expressão "o mundo jaz no maligno" significa que o mundo todo está de certa forma sob o controle de Satanás. Outra passagem que nos ilustra bem isso é João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Com isso podemos concluir que Satanás possui muita influência sobre o mundo em que vivemos e em diversos setores da sociedade. Jesus então olha para os reinos do mundo que estão sob o domínio do diabo e sente a tentação de aceitar a proposta de se tornar o rei de todos os povos, sem ter que passar pela cruz, pelo sofrimento e pela morte. Ele pensa na sua missão de salvar o mundo do pecado e da morte e de estabelecer o reino de Deus na terra, mas ele não cede. Ele responde com indignação, citando a Escritura. Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo percebe que não tem mais como tentar Jesus e se retira, derrotado. Jesus fica sozinho no monte, vitorioso. Ele acaba de resistir à tentação e provar a sua fidelidade a Deus. Ele demonstra ser o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Senhor. Ele está pronto para enfrentar o seu destino. É importante refletirmos que, embora Jesus fosse um Deus e tivesse sua natureza divina, ele veio na condição de homem para que pudessem sentir em carne dores, desejos, fome, cansaço, desânimo e tentações. É importante refletirmos que, embora Jesus fosse um Deus e tivesse sua natureza divina, ele veio na condição de homem para que pudessem sentir em carne dores, desejos, fome, cansaço, desânimo e tentações. E ele as suportou de maneira exemplar, pois assim como nos a passagem de Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nota-se que Jesus esvaziou-se de sua glória para que pudesse vir aqui na condição de homem fraco e limitado, para que fosse tentado e vencesse tal tormento. Afinal, Deus só nos tenta até o nível que possamos suportar, tal como diz 1 Coríntios 10. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. De repente vemos alguns anjos se aproximando de Jesus e o servindo. Eles trazem comida, água, roupas e o confortam. Eles o louvam e o adoram. Eles o reconhecem como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Eles dizem que ele cumpriu a vontade do Pai e que ele venceu a tentação do diabo. Eles também dizem que ele tem uma missão muito importante pela frente e que eles estarão com ele em todos os momentos.
Eles o encorajam e o fortalecem para que ele possa concluir a sua missão. E aqui encerramos o vídeo sobre o encontro de Jesus com o diabo. Se este vídeo foi do seu agrado, peço que nos ajude com o seu like e que se inscreva em nosso canal para poder acompanhar mais vídeos como esse. Agradeço a sua audiência, que Deus abençoe você e sua família.